Olá, pessoal, minha turma querida, quanto tempo, que saudade. Ainda bem que tem esse grupinho, às vezes, no WhatsApp que a gente se comunica e vai matando um pouquinho da saudade, desejando felicitações. Estou muito bem justificada de amor e carinho depois dessa semana de comemorações, que eu recebi o carinho de cada um de vocês. Amo todos. E estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um tema que Pedro propôs. Eu só faltei endoidar uma semana estudando esse livro aqui, ó. Eu lembro que já teve um grupo de estudo da casa sobre esse livro, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. E realmente é uma leitura bem densa, bem complexa, mas, sobretudo, científica, né? A gente tem que ler com um dicionário do lado, porque algumas palavras eu nunca nem li nem ouvi na vida. Mas aí o tema, como vocês já devem ter visto anteriormente, da nossa conversa de hoje é emancipação espiritual do homem. Esse é um tema de um capítulo desse livro. E aí a gente vai se ater nesse capítulo. Eu busquei trazer bem esmiuçado, bem dentro do que a gente imagina que seja de conhecimento do público. Então, estou aqui para compartilhar a tela agora, e aí a gente vai embarcando nessa aventura da qual todos nós estamos predestinados, né? Que é a emancipação espiritual. É diferente de emancipação da alma. Logo que eu li o título, sem saber exatamente do que se tratava, tem um capítulo no Livro dos Espíritos, que é a emancipação espiritual da alma, que fala sobre letargia, catalepsia, êxtase, o sono e os sonhos. Não é esse tipo de emancipação da alma, não é o desprendimento da alma durante o momento de transe, vamos dizer assim, fora da vigília. Não. Essa emancipação é a libertação, a maturidade espiritual do homem. E como o próprio livro já diz, isso é uma introdução antropológica ao espiritismo, porque Herculano Pires vai fazer uma viagem ao longo da história, traçando esses marcos históricos à luz da doutrina espírita. Então, não é à toa que esse livro é o 7º melhor livro espírita do século XX. Então, aqui, ó, logo aqui na capa tem: o homem, as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? Então, a evolução, a perfeição é algo inexorável ao ser humano. É a fatalidade única a qual estamos submetidos, né? Vou aqui compartilhar a tela, porque aí a gente começa a brincadeira. Compartilhar. Pronto, já estou compartilhando. E vamos aqui. Eu não vou conseguir ficar me vendo e vocês vão ficar vendo o que eu estou apresentando. Bem, vamos lá. Emancipação espiritual do homem. Olha só os capítulos que tem no livro, O Espírito e o Tempo. É a segunda parte, quando trata da fase histórica. Herculano Pires, ele divide, assim como os livros de filosofia daquela época de Kardec, né? O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Outros grandes marcos da filosofia moderna também tinha esse hábito de dividir os livros em 4 partes. E Herculano Pires, como um bom estudioso, seguiu essa lógica. Então, a primeira parte é quando ele vai falar da fase pré-histórica, ou seja, antes do advento da escrita, aquele momento ainda da época das cavernas, do homem pré-histórico. Aqui a gente vai se adentrar hoje, que é a fase histórica, quando a gente trata da antiguidade clássica, da idade medieval, sobretudo. A terceira parte, ele fala da doutrina espírita, e a quarta parte, a prática mediúnica. Dentro dessa segunda parte, que é a fase histórica, nós temos 5 divisões no livro: a emancipação espiritual do homem, ruptura dos arcabouços religiosos, a invasão espiritual organizada,
antecipações doutrinárias e a falange do Consolador. Por que eu trouxe isso? Para vocês terem uma ideia da organização do livro e aí também ficar com gostinho de continuar a leitura e os estudos. Vamos nos ater a esse primeiro capítulo da segunda parte, que traz o título da nossa palestra, Emancipação Espiritual do Homem. Dentro desse capítulo primeiro, ainda assim dividindo em 4 partes, quando ele vai falar da imanência e da transcendência, são conceitos filosóficos que daqui a um pouquinho a gente vai aprofundar. Em seguida, vamos conversar sobre o desenvolvimento da razão, o drama medieval, logo na sequência, para encerrar com o tópico maturidade espiritual. Vamos ver o que é que Herculano Pires traz sobre a imanência e a transcendência. Na verdade, ele resgata esse conceito lá da Antiguidade Clássica com Platão, esse filósofo antigo que foi o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente e uma realidade transcendente em sua filosofia, pois ele estabeleceu a distinção entre essas duas realidades, uma material e sensível e uma outra imaterial e suprassensível. Então, foi a primeira vez que a humanidade ouviu essa dicotomia entre matéria, ainda não era com nome espírito, mas algo transcendente, algo que sobrelevasse a própria matéria. A imanência e a transcendência, eu trago um resumo aqui do que o livro explica. A imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. Está resumido ali, algo concreto, que encerra nele o começo e o fim. Está ligado à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos dos corpos. É algo que é mensurável, palpável. Um grande representante desse modo imanente, né, dessa realidade imanente, a ideia do filósofo aristotélico São Tomás de Aquino. Já a transcendência, eita, escrevi errado, transcendência, é porque é a essência, ó, já inventei um neologismo aí, mas é transcendência. A transcendência refere-se a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo, algo que teria um começo, mas cujo fim não é conhecido, ou não existe, ou não é algo mensurável e palpável. Está ligado à realidade imaterial de uma natureza metafísica e puramente teórica e racional, algo abstrato. Seria o contrassenso, o contraponto, aliás, entre o concreto e o abstrato. E o representante dessa realidade transcendental é Santo Agostinho, que é um filósofo neoplatônico que vai resgatar as ideias de Platão. Os 4 horizontes que antecedem o horizonte espiritual, que são o horizonte tribal, agrícola, civilizado e profético, representam o período da imanência do processo evolutivo. Então, o que é que Herculano fala? Ele, nos capítulos anteriores, vai explicar mais sobre esses horizontes. Nós não vamos aprofundar ele aqui. Mas para quem estuda história, para quem gosta de história, ou pelo menos tem uma lembrança das etapas da história da humanidade, a gente vai pensando, né, que primeiro, o horizonte tribal, quando a humanidade vivia em tribos, que sobrevivia da caça, da pesca, era nômade, né? Ou seja, vivia, não tinha lugar fixo, porque ia lá, explorava a terra, saía e quando se esgotavam os recursos naturais daquele local, ia para outro. Então, esse horizonte tribal era muito ligado às coisas da natureza, né? As necessidades primeiras que pudesse extrair da natureza. Com o passar do tempo, o homem aprendeu a domesticar os animais, a plantar, a colher. Então, ele passou a ser sedentário, ou seja, a se fixar num local. E aí surgiu esse horizonte agrícola, que é o nome que Herculano Pires dá a essa época da humanidade, quando o homem já fixa. A partir do momento que ele fixa, começa a ideia de propriedade, de posses,
e aí os homens já vão, nós, na verdade, né, a gente fala homens como se fosse uma entidade muito abstrata, mas é a sociedade da qual nós fizemos parte nesse momento. Então, aí vão surgindo as primeiras aldeias, em seguida os feudos, e aí as vilas, as cidades e as civilizações, que aí entra no horizonte civilizado, em seguida o profético, que ainda é muito materializado, ou seja, ainda está dentro do período imanente, porque o horizonte profético vem das profecias ainda muito ligada às questões das imagens de adorações, né? Dos deuses, da materialização dos deuses. Aí a gente vê lá na Grécia a mitologia grega, né? Os deuses muito mais humanos do que divinos. Toda a potencialidade espiritual do homem encontra-se em desenvolvimento neste período. Então, no período da imanência, a gente ainda vê muito a questão da magia, dos mitos agrários, da mitologia civilizada, da eclosão profética. Sempre tudo ainda muito místico, ainda muito naquele campo sem explicação racional. Razão aí era uma palavra que não existia. O horizonte espiritual aparece com Jesus. Então, é o mestre que vai trazer para a humanidade esse horizonte espiritual. Quando vai deixar de lado toda aquela questão de adoração, de imagens, de uma coisa muito sincrética ainda, né, de misturar com o profano que as religiões tinham naquela época, e vai trazer uma certa espiritualidade. A culminância das forças imanentes é com Israel e o povo eleito, porque ainda essa ideia de Israel ser a terra prometida, isso também é muito um ranço dos horizontes passados, aquela ideia de que precisava ter uma terra estabelecida, fixa, de um povo que foi eleito. A destinação messiânica de Israel não foi e não é encarada no seu sentido histórico, mas no seu aspecto teológico. Espera pelo cumprimento da promessa divina e salvação das almas. Então, até hoje, ainda se espera que essa terra prometida vai ser entregue. Ainda se espera o retorno do Salvador. Então, sempre isso muito no aspecto teológico e esquecendo-se do sentido histórico desses acontecimentos. Já no período da transcendência, o homem, já espiritualmente desenvolvido, possui os elementos necessários para enfrentar os problemas da sua própria destinação e resolvê-los. Já é uma maturidade um pouco mais avançada do que nos horizontes anteriores. O espiritismo corresponde à fase de esclarecimento do horizonte espiritual, proclamando a existência de problemas ainda insolúveis, como o da natureza de Deus. Na transcendência, né, dentro desse aspecto transcendental, tudo bem não ter explicação para alguma coisa, porque a ciência ainda não tem explicação para tudo. Diferente da imanência, que quando se diz, Deus quer assim, é assim porque é da vontade de Deus, é assim porque está na natureza, e não tem explicações racionais para grande parte dos questionamentos humanos. Nesse período da transcendência, já se traz, que é do horizonte espiritual, já se trazem essas reflexões e problemas que ainda são insolúveis, e tudo bem. A gente vê no livro dos Espíritos vários momentos em que o Espírito da Verdade fala o quê? Vós não tereis, sei lá, esqueci agora como é a conjugação. Ainda não tendes a maturidade para saber sobre isso, ou os vossos sentidos ainda são muito parcos para poder compreender isso. Obviamente, em outras palavras, mas assim, não adianta a gente tentar entender daqui para trás ou daqui para frente, que é muito vago para a nossa compreensão. Aí todos os benefícios da doutrina espírita, né, que vem trazer para resgatar esse horizonte espiritual que começou com Jesus e foi consolidado com o espiritismo. É uma doutrina livre e dinâmica. É uma doutrina sem dogmas de fé. É uma doutrina sem intenções exclusivas. É uma doutrina sem pretensões salvacionistas. É isso que difere o espiritismo de todas as outras doutrinas espiritualistas,
ou religiões, sejam ocidentais ou orientais. O Espiritismo traz essa grande síntese do pensamento humano, da evolução espiritual, mas sem a pretensão de salvar ninguém, sem hierarquias. É uma doutrinadora e não tem intenções exclusivas. Isso é muito interessante. Muitos dos adeptos do Espiritismo levantam essa bandeira de que não somos os eleitos, né? Porque se a gente se considerasse um povo eleito, aí ainda está naquele horizonte profético que já superamos. Chegamos ao desenvolvimento da razão. A razão é a alavanca espiritual que elevou o homem do período de imanência para o de transcendência, permitindo-lhe julgar-se a si mesmo e delinear as perspectivas da sua própria libertação. Então, tira o mágico, o místico, como o protagonista das inquietações humanas e coloca o próprio homem, né? É o homem que se julga a si mesmo, é ele que delineia as perspectivas da sua própria libertação. Então, é superado o período imanente e no período transcendente é quando chega a razão. O horizonte profético assinalou a fase culminante de desenvolvimento da razão. Então, o que aconteceu nesse horizonte profético, né? Os conquistadores de Canaã, as profecias de Israel. A Grécia se desprende de sua matriz órfica, que vem lá do deus Orfeu, com toda aquela mística da mitologia grega. O surgimento do confucionismo na China, a renovação budista na Índia, o próprio cristianismo que supera o judaísmo. Então, assim, são muitas situações acontecendo, espalhadas pelo mundo, que se Arthur Conan Doyle fala sobre o moderno espiritualismo como se fosse uma invasão organizada, a gente pode pensar todas essas circunstâncias aí como um precursor dessa invasão organizada, né? Que é já transferindo esse aspecto imanente para o transcendental. Tudo isso foi muito importante para o desenvolvimento da razão, a maturidade emocional do ser humano ao longo da história. Vamos ver aqui, ó. O cristianismo se tratava de uma verdadeira revolução, cuja característica é precisamente o apelo à razão. Logo quando a gente ouve essa primeira frase de cara, talvez ainda não entenda. Como assim o cristianismo, que a gente fala tanto, né, que o espiritismo vem como uma continuação do cristianismo, mas ainda tinha tanta coisa mística, né, tanta coisa obscura, alegórica. Como é que ele apela à razão? Apela sim, gente. Porque antes do cristianismo, eu não estou falando, Herculano Pires traz esse termo cristianismo, mas a gente entendendo o cristianismo na essência da palavra, não ele já corrompido pela instituição igreja, mas o cristianismo sutil, né, na essência da palavra, ele vem com Jesus trazer a natureza espiritual de Deus e não mais humana, aquele Deus vingativo dos exércitos, a universalidade do Espírito. Então, as verdades são universais e não restritas a um único povo, não tem o privilégio do povo hebreu. A soberania da consciência acima de tudo. E cai por terra toda a questão tribal, toda a questão racial. Jesus vem, conversa com a mulher samaritana, coloca um samaritano para ser o benfeitor daquele homem na estrada entre os ladrões, na estrada de Canaã. Então, isso era revolucionário e por isso que ele foi crucificado. Porque as ideias ainda agrárias, arcaicas, mitológicas desse horizonte imanente ainda eram muito fortes e subjugaram Jesus. Ainda nesse desenvolvimento da razão, grandes eventos históricos assinalaram o advento mundial no horizonte profético da Era da Razão. Isso é um gráfico que eu coloquei, baseado naqueles 2 slides anteriores. Então, ó, teve a reforma grega, como a gente tinha antecipado, do orfismo, baseado nos deuses da mitologia, de toda aquela construção mítica e mitológica, para o pitagorismo. Pitágoras foi um filósofo que trazia à tona essa questão da razão.
A reforma indiana, do hinduísmo para o budismo. Então, assim, para quem tem conhecimentos básicos de cada uma dessas religiões, ou dessas crenças ou doutrinas, percebe uma continuidade com um horizonte mais à frente, um amadurecimento espiritual mais à frente. Nem tão mitológico, nem tão ingênuo até, com muitos véus, muito velado, com muitos mistérios, para o outro mais racional, mais reflexivo, mais questionador. O taoísmo, na China, dá lugar ao confucionismo. Dá lugar não, né? Na verdade, ele é confrontado, ele chega com as ideias de Confúcio para também agitar a população lá do Oriente. A reforma síria, que Herculano Pires dá o nome Síria porque essa naquela região que hoje em dia corresponde ao país da Síria, que aconteceu toda essa transformação da doutrina judaica até o momento em que Roma declara o cristianismo como a religião oficial. O desenvolvimento da razão tem essa luta constante entre o grande drama da evolução humana, então tudo perpassa para o atingimento da razão, e a luta pela racionalização da fé. Então, olha só, o desenvolvimento da razão é para onde a humanidade está caminhando, do ponto de vista intelectual, de racionalizar as questões, mas também de racionalizar a própria fé, e não deixá-la atrelada a um campo místico, a um campo do inimaginável, do imponderável. E aí, mais uma vez, uma crítica grande que o Espiritismo recebe como é que você vai misturar fé e razão, que são dois conhecimentos distintos, díspares. A gente na universidade, quando estuda, tem o conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento religioso. Cada um de uma raiz diferente. Mas o Espírito vem mostrar que a raiz primeira é uma só para poder desmembrar esses conhecimentos. Então, tem sim como a gente ter uma racionalização da fé. Eis que chegamos no drama medieval. Encerra aquele período de dominações, né, de Roma, da Antiguidade Clássica, de quando ainda tinha aquela luta entre os deuses e um Deus único. Moisés traz a ideia do monoteísmo, em contraponto ao politeísmo, a crença em vários deuses. Amadurecendo essa ideia de Moisés, aí vem Jesus, né, com essa segunda revelação, como Kardec nos ensinou, que é o próprio Jesus, trazendo a ideia de um Deus de amor. Agora, nesse drama medieval, que é aquela longa noite de 1000 anos, como alguns historiadores chamam esse período medieval, o horizonte profético se encerra com o predomínio da razão, mas haverá ainda uma grande fase histórica de reação, de luta profunda e morosa entre a razão e a fé. Quando a gente vai vendo a história da humanidade em termos de razão e de conhecimento científico, em contrapartida com o conhecimento religioso, a gente vai vendo que tem altos e baixos. Então, teve um momento que começa muito lá no início da história, né? A humanidade ainda muito embrionária, incipiente nas questões transcendentais. Então, tudo era muito material, tudo era muito do aqui e agora, se encerrava ali mesmo. Quando vai vendo a evolução, né? Aí os horizontes vão aumentando. Aí, quando a gente vê o auge desse imanente, é a questão dos deuses, né? De ter o Deus do trovão, ter o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da fertilidade, a deusa da beleza. Então, surge isso para vir um contraponto da razão. Aí, começa com Moisés, trazendo o monoteísmo, tantos profetas também, de várias outras doutrinas. Aí vem Jesus para dar o pontapé nesse horizonte espiritual. Mas aí, depois de Jesus, tem um grande período de avanços, né? Quando a gente vai ver lá em Roma. Mas aí depois tem uma queda com as invasões dos bárbaros,
com tudo isso, aí dá uma misturada em toda a cultura helênica, toda aquela valoração que a gente teve, os avanços nas artes, na filosofia, daquele período greco-romano, e aí vem os bárbaros. Mas mesmo que teve esse avanço dentro do horizonte profético, nesse momento, já caminhando para o predomínio da razão, aí a humanidade leva uma outra rasteira, que vem essa fase dramática do desenvolvimento da razão. Não é que ficou-se estagnado, não. Teve desenvolvimento, sim, porque a gente sabe que o progresso da humanidade é sempre para frente. Kardec nos ensina que, no máximo, a gente pode, o espírito, né? A gente pode estacionar, mas nunca a gente pode retroagir. Se isso acontece com o espírito individualmente, acontece o mesmo com um grupo de espíritos, uma civilização. Ela não volta. Ela pode, no máximo, estacionar. Eu ousaria dizer que, em alguns aspectos, na Idade Média, estacionou-se em muitas questões. Porque a filosofia era serva da teologia. A razão estava submetida ao império da fé. Aí eu vou dar uma carreirinha, porque eu quero fazer um contraponto com a nossa realidade de agora. Aí, depois da Idade Média, que vem o Iluminismo, vem a Revolução Francesa, aí tem um up na razão, e aí a gente vai vendo o desenvolvimento das ciências. Só que aí depois tem as guerras, aí já dá uma quebra nesse desenvolvimento. Só que aí depois tem a Revolução Industrial, porque de toda tragédia a humanidade consegue retirar o que há de bom, né? Nós que o digamos nessa época de pandemia. E aí depois da Revolução Industrial aí vem avanços, mas agora a humanidade leva uma outra rasteira, que é onde a gente está. Hoje em dia, quase como se fosse um resgate da Idade Média. Olha esse meme que eu encontrei e veio bem encaixar no que a gente ia conversar. Pestes, terra plana, governo autoritário, Estado aliado à igreja, crença acima da ciência, terraplanismo, jejum para resolver problemas. A Idade Média era muito louca, né? Era? Bom, claro que isso daí é um deboche, isso daí é uma ironia, um sarcasmo, porque tudo isso que lemos aí é o que a gente está vivendo hoje. Então, é como se a gente estivesse retrocedendo ao período da Idade Média. Apesar das acusações de religião reacionária e obscurantista, precisamos louvar o cristianismo por várias razões. Dentre elas, essas que eu elenquei aí. A única religião capaz de incentivar o desenvolvimento da razão. Porque na época da Idade Média, a gente, quando assiste essas séries dos vikings, dos bárbaros, de toda a matança, dos duelos, enfim, muita coisa negra, muita coisa obscurantista que aconteceu nesse período, mas tem um respiro aí de avanço, de estudo e de um início do que pudesse ser chamado ciência, graças ao cristianismo, graças às instituições, aos padres, aos bispos, aos religiosos que fomentaram isso. Muitos deles foram condenados à morte, muitos estudiosos, muitos filósofos foram queimados na fogueira, foram excomungados, foram ignorados, enfim. Preservou a herança cultural greco-romana. Então, muito do que a gente tem hoje como resgate dessa cultura, como fontes históricas, seja imaterial ou material, é graças à igreja que preservou nessa época. A aproximação constante com o pensamento grego. Então, também teve esse avanço durante a Idade Média, a própria conservação da Bíblia, dos livros sagrados, dos pergaminhos. Então, imagine, foi graças à igreja que todas as escrituras foram preservadas, porque vinham os visigodos, os ostrogodos e aquele povo bárbaro a invadir uma região e destruía tudo e queimava tudo, mas aí sempre tinha... A gente vê isso muito em filme, né? Um religioso ou outro que pegava o que tinha de valor histórico, cultural e religioso e colocava secreto num baú lá nas igrejas que não conseguiam
invadir. Enfim, precisamos louvar o cristianismo e dar o braço a torcer nesse aspecto. O passado mítico e místico da humanidade pesou. O próprio Cristo foi transformado em novo mito, e suas expressões alegóricas converteram-se em dogmas de fé. Então, o que Jesus trazia como parábolas da realidade daquele povo foi contorcido e transformado em dogmas de fé. Então, a ideia do cordeiro que tira o pecado do mundo, tem nada mais imanente do que isso. Essa coisa de concretizar, de Jesus sendo o cordeiro e que ele vai tirar o pecado da humanidade. Ou resgatar esse pecado pelo sangue, né? Então, os sacrifícios. Então, você imolar um animal, isso é muito pré-histórico, né? É muito na fase profética, inclusive, naquelas fases antigas, míticas. A transubstanciação do pão e do vinho, o pão sendo o corpo de Cristo, o vinho sendo o sangue, quer resgate maior do que o paganismo, do que esses 3 exemplos que eu estou trazendo aqui, sendo referendada por Herculano Pires. Então, olha só como Cristo foi transformado em mito, quando, na verdade, ele veio justamente fazer o contrário. Ele veio racionalizar os pensamentos, a filosofia, mas não foi compreendido. Apesar de todo o esforço de asfixia da razão, esta não foi esmagada, porque é uma lei natural, gente, é uma lei divina, a lei de progresso. Não tem como estacionar, por mais que se queiram. O tempo é implacável, a natureza ela é inexorável. As heresias surgiram do chão como cogumelos, na expressão de Tertuliano, um polemista contra a heresia, que inclusive acabou como herege. Né? Tertuliano ele foi julgado como herege. Ele era um ferrenho opositor de tudo aquilo que acontecia na Idade Média. O filósofo e teólogo francês do século XII, Pedro Abelardo, chegou a tentar uma explicação racional do dogma da Trindade, e ele foi condenado em 2 concílios. Então, notem que tinha uma efervescência de refletir sobre as leis, de questioná-la e não simplesmente aceitá-la, porque isso está na consciência do ser humano. Agora, muitos tiveram a coragem de questionar, de dizer, não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol. Não, a Terra não é plana. A Terra tem um movimento esférico, ela tem... Enfim, gente, são questões que a gente vai percebendo que hoje em dia... Eu não posso nem dizer que hoje em dia é muito claro, porque já tem todo o resgate dos terraplanistas para acreditarem nesse absurdo. Mas, enfim, cada um acredita no que quer, né? A ciência está aí para comprovar, por A mais B, toda essa questão, mas em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, vamos seguindo. A luta entre a razão e a fé encontra, portanto, o seu epílogo na Renascença. Notem que a gente agora está chegando numa época e num campo mais próximo do nosso entendimento, enquanto espíritas, né? O filósofo e matemático francês René Descartes foi o espadachim que deu o golpe final nesse duelo de milênios, libertando de vez a filosofia da servidão medieval. Então, ele, com aquele axioma, né? Penso, logo existo. Né? Descartes buscou provar a existência do próprio eu e também de Deus. Ele duvida, portanto, é sujeito de algo, né? Esse eu duvida, pode questionar, pode refletir, pode pensar. Porque na Idade Média as pessoas eram proibidas de pensar. Era uma ditadura teológica. E também questionar Deus. Meu Deus do céu, imagine, quem questionasse a natureza de Deus, a existência piorou, era herege e morria na hora. Mas muitos corajosos passaram a questionar. E o período da Renascença veio para ser um marco nessa luta entre a razão e a fé. O Renascimento assinala o momento histórico de emancipação espiritual do homem.
é quando, como o próprio nome já diz, vai renascer. Isso tiveram movimentos no campo das artes, no campo da política, no campo da filosofia, das ciências em geral. Em resumo, o Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O marco no tempo é a Revolução Francesa e o culto à razão. Revolução Francesa sob o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Pierre Gaspar Chameau foi um dos enrangés ultra-radicais da Revolução. Um crítico fervoroso do cristianismo, um dos líderes da descristianização da França. Esse enrangé era um tipo, eu pesquisei isso, mas é um tipo, uma categoria, uma classe ultra radical que teve lá na Revolução. E ele criticou muito o processo do cristianismo e quis que a França se libertasse de tudo isso. Mas entendendo que cristianismo era a ideia que eles tinham de todo aquele obscurantismo da Igreja Católica. Né? Não é esse cristianismo que, quando a gente fala que reviveu, né, que foi um marco no horizonte espiritual do Cristo, mas esse cristianismo institucional. A vitória da razão na sua luta milenar contra o obscurantismo fideísta não podia deixar de parecer um momento de loucura, a reação do espírito contra a asfixia das tradições. Então, assim, para a gente sair de uma realidade A para uma realidade bem oposta, B, é a questão da tese e da antítese. É preciso ter uma revolução, um momento de loucura, algo que chacoalhe a humanidade. E a gente percebe isso ao longo da história. Tem esse fato da bailarina Candiele, que foi conduzida à Catedral de Notre Dame. Isso foi um escândalo na época. Ela vestida de azul sobre um andor, com um barrete frígio na fronte, aquele chapeuzinho dos bolchevistas, né? Um chapeuzinho vermelho, como a deusa da razão. Uma estátua do ateísmo foi queimada durante a festa. Então, claramente, ela simulando a Nossa Senhora, né? Mas, na verdade, ela era a deusa da razão. Isso foi um escândalo na época. Nessa linha milenar se insere o racionalismo espírita, como síntese definitiva de um grande processo histórico. Então, note como cada coisa vai acontecendo no momento correto que tem que acontecer. Os processos de maturação da razão, da religiosidade, do espírito, o momento em que o espiritismo teve o seu advento na França, o fato de ter sido na França, tudo isso é muito significativo. Aí encerrou. Então, olha só, vem o espiritismo representando o triunfo decisivo da razão, não sobre a fé, com a qual se estabelece equilíbrio, mas sobre o dogmatismo fideísta que, em nome da fé, asfixiava a razão. Porque Kardec já nos ensinou, né? Que a gente ficasse com a ciência enquanto ele não... Como é? Fé verdadeira, fé inabalável, só é aquela que encara a ciência frente a frente ao longo de toda a humanidade. Algo nesse sentido. E vem Kardec trazer a ideia da fé raciocinada. Eu vou parar de compartilhar aqui para que a gente possa se despedir, olhando no olho. Eu passei brevemente, como eu falei, é um texto complexo, é um texto denso, mas muito rico, muito interessante. Aí eu sugiro para quem ficou voando em alguns conceitos, pega um livro de história básica, ou um resumo desses que tem insights, como o Brasil Escola, como o UOL Educação, para a gente ter um mínimo de noção desses períodos históricos, de acontecimentos importantes, para a gente poder entender a maravilha que é os marcos históricos e como isso tudo está muito atrelado com as questões da espiritualidade, com as descobertas científicas até
que não poderia ter sido feita antes de uma outra que antecedeu. Isso também acontece no horizonte espiritual. O espiritismo surge nesse momento, depois de a humanidade ter maturado esse cérebro, essa fé, essa convivência, essa relação com o Supremo, para poder trazer uma ideia mais sofisticada do espírito, do perispírito, das leis de Deus. Então, nada acontece por acaso. O espiritismo surgiu na França naquela época, justamente do iluminismo. Após o Renascimento, a Revolução Francesa, vem o iluminismo justamente para iluminar as consciências. E o espiritismo surge nessa ideia, nessa época, para poder iluminar as consciências, farol esse que até hoje está iluminando as nossas consciências e que ele possa continuar iluminando por muitos e muitos anos. Um beijo para todos, muito bom revê-los, ainda aqui de longe. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e não vejo a hora da gente se abraçar. Mas, enquanto isso, fica meu beijo e meu abraço virtual. Tchau, tchau, gente.